deixa eu te fazer uma pergunta. O seu pai, para quem não conhece, é um dos primeiros luthiers do Brasil, né? O Tiguez. E a sua mãe era cantora? Também cantora. Minha mãe é pianista e cantora. Na verdade, brincava de piano assim e compositora. Minha mãe sempre compôs. E totalmente gospel. A minha mãe é geral no gospel. Então quando você nasce num berço assim, que você acaba tendo uma influência musical grande, não tem muito pra onde correr. Porque assim, ou você ia virar músico, ou você ia odiar a música, né? Porque você acaba tendo os dois extremos, né? Exatamente, cara. A gente até brinca, né, com meus irmãos, que na minha casa, cara, tinha braço de guitarra jogado, corpo de baixo, teclado, né? Que meu pai sempre levava, sempre teve muito instrumento em casa. Então, por isso que todo mundo toca, né? Porque, a gente tinha... Os nossos brinquedos eram instrumentos, né? Desde... Bem acessível, né? Tudo, tinha teclado e tal. Tanto que eu acho isso legal, né? Até para as pessoas falar, eu queria que meu filho tocasse o instrumento. Dá um instrumento pra ele. Sim. E deixa ele brincar ali. Né? Porque a música é isso, você vai descobrindo, né? Você tem um tambor e tal, né? Começa aí, né? Com o som mesmo primitivo, né? Sim. Então, e a minha casa não tinha mesmo como fugir muito disso. Porque foi bem o que você falou, ou que você odiaria... ou viveria o dia inteiro disso. E realmente lá a gente era músico o dia inteiro, era som o dia inteiro, cada um num estilo e música sem parar. Legal. E me fala uma coisa, a sua primeira banda, o seu primeiro trabalho musical, você fez na igreja ou você começou algum outro movimento? Não, então. Na verdade, assim, eu tocava na igreja com meus pais, né? Lá tocava violãozinho, eu ia na igreja, eu sempre fui mais de ir não pra tocar. Eu ia na igreja, né? Não era... Eu nunca fui de ministério. A católica acaba tendo menos que isso do que os outros. As outras igrejas, né? Os evangélicos. Na verdade, eu ia mais e... Eu sempre fui na igreja, todo domingo na igreja, mas eu comecei a tocar um pouco de violão, só que eu levava muito mais um lance profissional, né? Então, comecei tocando piano, né? Bem jovem. Na verdade, meu primeiro instrumento, até legal falar, meu pai fez uma bateria pra mim. Meu pai queria que eu fosse baterista. Aí me deu, eu lembro não, né? Ele me conta que ele me deu uma caixa ainda do Paulo Zinner, né? E cara, eu acho que durou, sei lá, uns 5 dias eu furei a bateria inteira, destruí tudo, uma criança. Então, meu primeiro instrumento foi bateria, mas eu não virei baterista, que era um sonho do meu pai. E eu comecei tocando piano, né? Que eu acho que por causa da minha mãe, tinha um piano em casa. E eu queria ser pianista, mas não me dei bem com o lance do clássico e tal. Porque querendo ou não, a formação é essa, né? Exato, e eu amava a música clássica, mas eu não me dava bem com o método clássico, né? Então foi um dos motivos de eu virar autodidata e não gostar de professores também. É sempre uma pessoa... Eu tive poucos professores, né? Porque eu acho que eu tive um trauminha mesmo quando era moleque. Que a professora era muito boa, mas eu não entrava na rigidez do que era aquele lance do clássico. Isso porque isso acaba acontecendo muito, né? Você de repente tem um cara que tecnicamente é bom, mas o cara não tem didática ou de repente não saber lidar com a situação, né? Então isso acaba causando até uma frustração. Podia ter acontecido realmente o inverso. Eu falo assim, não quero mais brincar. Exato, mas então, na verdade, eu acho que teve... Mas eu até entendo a professora, porque é uma professora de clássico, e eu, como era autodidata, e ela tem a metodologia do clássico, e tem que ser mesmo, acho que é um estilo, mas tem que ser maleável, né? Hoje em dia, principalmente que você pode perder, né? Às vezes um cara que seria um baita músico clássico. E como eu tocava ali, lia a partitura e já decorava pro ser autodidata, e eu não lia mais. E foi um dos motivos. Ela brigava comigo, eu peguei trauma mesmo, cara. Tipo, eu quase não ia na aula prática, eu ia mais na aula de teoria. Aí meu pai acabou indo lá falar um dia com o professor. Eu acabei parando, aí que eu migrei aí que eu comecei a tocar violão, isso eu tinha uns 12 anos, né? Entendi. Aí foi pra guitarra e já era, aí foi o amor. E foi que foi. Aí foi direto.